aula 4. Vamos para a página 60 a 64 e o título da nossa aula de hoje é A Riqueza Vem do Oriente. Vamos lá? A história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais que chamavam de especiarias. Era a grande busca dos europeus nessa época, essa busca pelas especiarias, já que era um produto tão requisitado e um produto tão caro. Vamos vê-las. Pimenta, cravo, canela, sal, açúcar, gengibre, noz moscada. Além disso, também buscavam o domínio do comércio da seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. Tudo isso aqui, hoje em dia, não tem tanto valor quanto naquela época, né? Fora o ouro e a prata e as pedras preciosas, tudo isso aqui que vocês estão vendo, como pimenta, cravo, canela, que são as nossas especiarias, que são os nossos condimentos, hoje em dia tem um valor bem ínfimo, bem pequeno. Mas nessa época, isso aqui valia muito, até mais do que ouro. Vamos continuar. E eu trouxe para vocês algumas imagens, tá? Aqui anis estrelado, a canela em pau, algumas especiarias já feitas com pó, como o coloral, tá? Como a erva doce, como o cravo, ali ó, a canela, tudo isso aqui era muito, mas muito caro mesmo, gente, porque o cultivo dessa especiaria, ela poderia ajudar tratamento de dente, tratamento de dor de dente, tratamento dor de cabeça, tratamento tanto na alimentação como também para medicinal, tá? Então, gente, as especiarias normalmente eram de pequeno volume e de grande valor no mercado europeu. Significa que eram pequenas quantidades, mas com um grande valor na compra, tá? O valor era muito alto. Para que eles serviam? Eles serviam para preservar o alimento, porque naquela época não existia geladeira, não existia nada que evitasse que o alimento se estragasse tão rápido. Então, as especiarias, elas escondiam esse gosto, esse cheiro da carne já apodrecida. Isso fazia com que muitos comerciantes, inclusive assim, uma quantidade enorme de pessoas, principalmente os grandes reinos como Espanha e Portugal, queriam muito as especiarias e por isso que elas eram tão procuradas, tá? E o desperdício de comida também ficou bem menor naquela época, porque a comida ela tinha esse cheiro da canela, o cheiro do cravo, o cheiro da noz moscada e não se dava para perceber que estava já estragado, ok? Esses materiais encontrados nas Índias eram muito apreciados nos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam a sua distribuição. A Itália que fazia a distribuição de todas as especiarias nesse período, tá, gente? Por isso que era tão importante chegar às Índias, porque seria uma outra rota comercial e aí os portugueses ou os espanhóis, quem chegasse, né, para fazer esse trajeto, quem chegasse primeiro, quem descobrisse primeiro, teria todo um novo comércio, uma nova rota comercial marítima e não teria que fazer comércio contra atravessadores pela Itália, tá bom? A Europa naquela época, gente, passava por um momento de uma série de transformações políticas e econômicas, tá? Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos, como eu falei para vocês. E as cidades mais conhecidas na época eram Gênova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos que nós falamos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo, ok? Então vamos passar. Quando chegou o ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, e impediram o comércio de especiarias
e a entrada de navios no mar Mediterrâneo. Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois o preço desses produtos, que já eram altos, tá? Agora ficariam mais altos ainda devido à escassez, que a gente chama de lei da oferta e da procura. Lembra da Frozen? Quando a Anna vai atrás da Elsa e aí ela toma um banho de chuva gelada, um banho de água gelada e eles precisam de cenoura e precisam de roupa quentinha? Pois é, pro Sven, né, que é o alce, quando se procura muito um produto, o comerciante ele tem como aumentar o preço daquela busca, porque é a oferta, a lei da oferta e da procura. Quanto mais a procura, a oferta vai ficar escassa e aí o valor vai aumentar. Eu vou falar para vocês sobre isso, vamos passar. A lei da oferta e da procura é um conceito que diz que o preço de um produto é regulado pela relação entre a oferta desse produto e a procura dele. Em outras palavras, se tivermos uma pequena quantidade de um produto disponível e a sua procura for muito alta, que foi o caso lá da roupa dela, né, da comida do animal, o preço dele tenderá a aumentar e vice-versa, ok? Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo foram os navegadores contratados pela coroa portuguesa e espanhola para descobrir novas rotas para se chegarem ao Oriente. O Oriente, tá, gente? Continente oriental. Porque era necessário manter o comércio com as Índias, onde eram compradas as especiarias tão apreciadas na Europa. Alguns fatores facilitaram essa expansão, como a posição geográfica de Portugal, que ficava na Península Ibérica e de frente para o Atlântico, e também a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologia que tinha por objetivo facilitar a navegação, que a gente vai trabalhar já com ele, tá? Os navegadores portugueses trocavam suas experiências e comentavam suas descobertas. Os conhecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudos náuticos conhecido pela Escola de Sagres, tá? Essa escola era uma escola portuguesa que discutia como chegar aos locais, eles ensinavam toda a arte da navegação, em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, nobre português. Ele se destacou nessa escola, tá? Nesse centro foram desenvolvidas várias técnicas de navegação e instrumentos também para que essa navegação fosse bem sucedida, ok? Vamos lá? O primeiro elemento que foi descoberto, que foi produzido, o primeiro instrumento, foi o astrolábio. Para quem não sabe, é esse objeto aqui que se baseia pelo Sol. Olha aqui, ó, como ele é utilizado. É um instrumento naval antigo, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. O uso do astrolábio facilita a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas, tá, gente? Vou passar novamente para que vocês vejam outra imagem dele. Aqui, ó, a pessoa, ela coloca a visão olhando para o Oriente e medindo pelas estrelas. Aí ele vai ter uma posição 90 graus e aí ele vai ver como é que ele faz para se posicionar, tá bom? A bússola é composta de uma agulha magnética na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade e aponta sempre para o eixo do norte-sul. Ao seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indica um polo, facilita a orientação dos navegadores. Então, ela vai sempre, ó, colocar norte-sul, então você tem como se basear para onde você quer, tá? Ok? Mais uma imagem, tá aqui, ó, uma palma da mão, a bússola, e aí como, ó, aqui é o norte, ó, e aqui o sul, e aqui ele tá bem aqui, ó, tá vendo? Ele tá apontando para onde ele tem que ir. E aqui, ó, mais imagens dela, sobre mapas. A caravela, que é essa imagem aqui, para que vocês tenham ideia do que era uma caravela nesse período. Foi uma embarcação de porte médio, de velas triangulares, usadas pelos portugueses e espanhóis durante a era dos descobridores, ok? Vamos
lá. Mais uma imagem de caravela. E aí vocês vão ter uma noção de como elas eram grandes. A nau era um barco de grande porte agora, destinado a longos percursos, quando a viagem era muito longa. Em vários documentos históricos, a nau surge como uma denominação de nave, parece uma nave, de tão grande. Mais uma imagem da época. Cartografia. É a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e dos estudos dos mapas, tá? Por meio dos mapas, os homens tentavam compreender dimensões da Terra, e isso se chama cartografia. Vamos para a definição de cartografia novamente. A cartografia é um conjunto de operações científicas, artísticas e técnicas produzidas a partir de resultados de observações diretas ou de pesquisas, tendo em vista a elaboração de cartas, plantas, mapas e de outras representações da superfície terrestre. É também uma maneira de organizar a apresentação, comunicação e utilização de geoinformações na forma visual ou digital. Ok? Você sabia, vamos lá, os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, mas plana, reta. Que existia um abismo, gente. O interessante é que essa ideia existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigos chamado de Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e de água fervente. Olha que interessante, pessoal. No livro de vocês vem assim, 2 caminhos e um destino às Índias, tá? Os portugueses decidiram iniciar uma busca por uma nova rota comercial, já que aquela rota que eles tinham estava impossível. Então, eles começaram a contornar, a visão foi, o modelo que eles escolheram foi contornar a África, e a gente chama de periplo africano, ou seja, que eles pretendiam contornar a África, o continente africano, até chegar às Índias. Vamos continuar? E aqui eu trouxe um mapa aí no livro de vocês, ó. Lisboa, okay, que fica na Europa. Aqui o continente africano, é aqui a cidade de Celta. E aqui algumas cidades, Guiné, ó, algumas cidades da África. E aí eles contornavam toda a África, certo? Até chegar em Calicut, nas Índias, ali, ó. Que a gente chama de Cabo da Boa Esperança. Esse ponto aqui que muitas vezes os barcos se chocavam e se chocavam nas pedreiras, nas pedras, né? E acabavam sendo destruídos aqui. Por isso que chama-se Cabo da Boa Esperança. Se passasse daqui, teria sucesso. Ok? Mais um mapa para vocês verem. A primeira viagem de Vasco da Gama, tá bom? E aqui, ó, é a chegada ao continente asiático. Que é o Oceano Atlântico, todo o contorno que ele fez, ele deu aquela perdidazinha, né, ó, bateu bem aqui, ó, e depois ele fez todo o contorno. Então, vamos lá. A Espanha também queria atingir as Índias e iniciou seu processo de navegação após a formação do seu estado em 1492. Vamos lá. Estava a serviço da Espanha um navegador genovês, Cristóvão Colombo, que em audiência ao rei Fernando de Aragão e à rainha Isabel de Castela, conseguiu aprovação para a sua viagem, o que na época soava como uma verdadeira loucura. E Cristóvão Colombo disse à corte espanhola que a terra era redonda e que ele conseguiria sim chegar às Índias indo do ocidente para o oriente, já que eles tinham convicção que a terra não era redonda e sim plana, reta. Era um ato de loucura, né? Mas ele tinha convicção e assim ele conseguiu o que ele tanto queria, que era o patrocínio dos reis espanhóis para a sua viagem. Vamos lá? A relação foi imediata. Então, gente, a reação foi imediata. Muitos riram e disseram que Colombo era um louco. E que Isabel, a rainha, também era, por acreditar nessa viagem. E a viagem foi marcada para o dia 3 de agosto de 1492.
A tripulação comandada por Colombo saiu de Porto de Patos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico, com 3 embarcações. Eu preciso que vocês memorizem o nome dessas embarcações, tá, gente? As embarcações de Colombo, vamos lá. Santa Maria, Mina e Pinta, o nome das embarcações. Santa Maria, Mina e Pinta, tá? Ou seja, rumo ao desconhecido, penetraram no que era mais temido para os marinheiros, né, que era o Mar Tenebroso, como era conhecido, que era o Oceano Atlântico. Para eles, o Oceano Atlântico era o mar tenebroso, um mar de monstros, de água fervente. E por ser muito turbulento para a navegação, era tão mal falado. E assim eles adentraram aí o Oceano Atlântico. Quando chegou a pouco mais da metade do caminho, houve um início de motim, pois as riquezas e as Índias não haviam sido encontradas e os marinheiros estavam bem no meio do Mar Tenebroso, que era o Oceano Atlântico. Colombo, com sua determinação, conseguiu acalmar os ânimos, oferecendo àquele que primeiro encontrasse a terra uma recompensa. No dia 12 de outubro de 1492, Colombo encontrou na pequena ilha do Caribe, como acreditava que tinha chegado às Índias, chamou os moradores dessa ilha de índios. Por isso, hoje chamamos os nativos da América de índios, mas na verdade ele tinha chegado numa pequena ilha do Caribe, tá, gente? E eu agradeço a vocês pela aula, espero que todos tenham entendido, que todos tenham conseguido, mesmo à distância, compreender o conteúdo, e espero realmente que vocês consigam fazer a atividade. Nós nos vemos na próxima aula com a correção dessa atividade que vocês vão fazer em casa, e observem bem, tá? Se não conseguiram captar toda a informação, voltem no livro e façam as leituras. Um beijo, gente! Se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.